Olá galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde hoje nós iremos iniciar o nosso novo quadro, na qual nós iremos colocar dois grandes físicos para duelar, tá bom? E vamos iniciar com Ampère e Maxwell. Ampère, nosso amiguinho da esquerda, e Maxwell, nosso amiguinho da direita. Eu me chamo Renan do Nascimento Silva, sou de Piripiri, Piauí, e bem-vindo ao nosso primeiro duelo. Antes de tudo, vamos conhecer os nossos competidores. Vamos colocar Ampère desse lado e Maxwell deste outro. Vamos separá-los para que eles não briguem. O país de origem de Ampère é a França, país do pão francês, né? Essa linda bandeira tricolor, e da Torre Eiffel. E o país de origem de Maxwell é a Escócia, né? País da gaita de fole, dessa bela bandeira também. E daquela um tanto quanto exótica sainha dos homens, né? Ampère nasceu, né, em 20 de junho de 1775 e Maxwell nasceu em 13 de junho de 1831. Nasceram, né, em meses iguais, mas anos diferentes e dias diferentes. Outro fato interessante é as suas ocupações, né? Já que Ampère ele era físico, matemático, engenheiro, filósofo e químico. Haja ar para falar tudo isso, né? Mas Maxwell não fica nem um pouco atrás, pois Maxwell ele é físico e matemático, e dos bons, tá? Ampère, desde novo, né, o seu pai incentivou muito ele. Aos 12 anos, ele dominava conhecimentos algébricos muito avançados e lia obras muito avançadas também para sua idade, né, e para sua época, como eram as obras de Bernoulli e Euler. Engraçado que Bernoulli escrevia, né, suas obras em latim. Então, em pouquíssimo tempo e com a idade que tinha, Ampère aprendeu latim rapidamente para conseguir obter esses conhecimentos matemáticos. E Maxwell não fica nem um pouco atrás. Desde novo também entrou, né, na escola e logo aos 14 anos já publicava seu primeiro artigo científico. Dois gênios, né? Dois monstros da física. O interessante também é que os dois acabaram vivendo, né, no mesmo período de tempo, onde nosso amiguinho Ampère ele faleceu em 10 de junho de 1836, quando Maxwell tinha 5 anos de idade. E Maxwell veio a falecer, né, no dia 5 de novembro de 1879. Bom, para colocarmos os dois em um duelo, nós vamos ter que viajar um pouco na história também. Em específico, até o nosso amiguinho Hans Christian Ørsted. Hans Christian Ørsted, né, foi o físico que primeiramente observou a relação entre corrente elétrica e campo magnético. Diz a versão da história que ele acabou observando isso por acaso, né? Que durante uma aula de corrente elétrica lá na Universidade de Copenhague, né, ele acabou que deixando a sua bússola do lado de um fio e ao olhar para a bússola ele percebeu que a orientação da agulha estava num sentido diferente do habitual. Geralmente a bússola, né, sua agulha aponta para o norte. E ele percebeu que isso poderia ser gerado por um campo magnético, né, provocado exatamente pelo deslocamento das cargas organizadas, né, no fio, ou seja, a corrente elétrica estava gerando um campo em volta do fio. Isso é muito louco, porque para mim, é uma pessoa normal, eu acredito que se fosse eu nessa situação, eu pegaria a bússola e daria um tapa nela para que ela voltasse ao normal, pois eu acharia que ela estivesse quebrada. Já Ørsted, ele foi muito além, né? Uma genialidade muito grande ao imaginar todo esse processo. Mas só que ele não conseguiu descrever essa lei matematicamente. E foi aí que teve uma correria na Europa naquela época, né? Naquele período, onde Biot e Savart foram um dos pioneiros a descrever essa lei matematicamente. Mas não foram os únicos. Outro que buscou descrever essa lei matematicamente foi Ampère. E foi daí que surgiu, né, a lei de Ampère e Maxwell, certo?
primordialmente a lei de Ampère, pois foi ele, né, que observaram um seguinte problema. Nós temos um fio na qual passa uma corrente, podemos chamar aqui de I0, né, uma corrente contínua nessa direção. Nós podemos fazer uma superfície, né, uma curva, na verdade, peço perdão, uma curva imaginária em volta do fio, que mais tarde ficou conhecido como amperiana, pois foi uma ideia proposta pelo mesmo. E imagine várias linhas de campo passando por essa curva, certo? Como, por exemplo, essa linhazinha em verde, que é a linha de campo magnético. Então, vamos representar pela letra B, certo? E que o comprimento dessa curva seja um comprimento de tamanho S. Então, se a gente pegasse, que é o comprimento total S, certo? Se a gente pegasse essa curva e cortasse ela em pedacinhos iguais, em vários pedacinhos iguais, e chamássemos cada pedacinho desse de ds, nós poderíamos pegar, né, que se nós pegássemos cada pedacinho desse de tamanho igual e colássemos, né, somássemos todos eles, pedacinho é chamado de ds. Se nós somássemos, esse símbolo significa soma, tá bom? Somássemos cada pedacinho desse, nós obteríamos o valor, né, igual ao comprimento total da curva, certo? Isso é o básico do cálculo integral, tá bom? Então, a Ampère ele pegou um pequeno elemento infinitesimal do comprimento da curva ds e analisou o ângulo entre B e ds. E ele procurou descrever, né, a componente de B, a componente tangencial de B na direção de ds. E daí ele utilizou a noção de produto interno. Se você já estudou produto interno na universidade, isso vai ajudar você. Vamos chamar essa curva de C, tá bom? Só para dar um nome a ela, pode ser o nome Antônio, Pedro, João, mas vamos chamar apenas de C, que é o mais habitual quando estamos descrevendo a lei de Ampère, certo? Então, se nós estamos descrevendo o componente tangencial de B na direção de ds, nós podemos pegar vários elementos desses, tá certo? Vários produtos internos desses e fazer um somatório e botar ela diretamente proporcional à corrente. Foi o que Ampère fez, como nós podemos ver nessa expressão. A integral fechada, pois a curva é um caminho fechado. Tá certo? A integral fechada do produto escalar entre o campo e o deslocamento infinitesimal é igual a I0, certo? Vezes μ0. Essa letrazinha que parece um U, o nome dela é μ, certo? Esse μ0 significa constante de permeabilidade do vácuo. Ela nos diz o tanto que um campo pode permear um meio, tá certo? Vamos destacá-la de azul. Mas houve outro problema. E se nesse circuito tivéssemos um capacitor? No capacitor nós temos que as cargas elas ficam retidas. Então, a corrente não seria contínua. Bom, vamos dividir aqui, né? Pois foi exatamente essa a ideia proposta por Maxwell anos depois das ideias formuladas por Ampère, certo? Pois a ideia de Ampère só serve para correntes contínuas, mas no caso de problemas como o que Maxwell propôs, né? Olha só, Maxwell contrapondo, né? Indo além do Ampère, nesse ponto. Então ele imaginou que nessa região na qual as cargas ficariam retidas, ele criaria aqui uma superfície imaginária, chamada de gaussiana, utilizando as ideias de Gauss, certo? Na qual ele levava em conta o fluxo elétrico. Então, além da corrente contínua que tem, tá? Antes de chegar nessa curva, como nós temos o caso I0, nós teríamos também uma corrente aqui dentro, né? Que levaria em conta o fluxo elétrico. Seria a corrente de deslocamento, certo? Pois haveria, assim, uma troca de cargas, tá? Uma passagem de cargas elétricas de uma placa para outra, certo? Então, o certo seria nós colocássemos uma corrente generalizada, como sendo, né, IG, igual a corrente contínua, mais a corrente de deslocamento, ID. E assim, o mais correto seria escrever
a lei de Ampère, a lei de Ampère, né? E assim seria o mais correto, né? Seria mais correto escrever a lei de Ampère. Deixa eu destacar logo aqui, tá? Vamos chamar de expressão 2. Seria escrever a lei de Ampère em função dessa corrente generalizada, pois note, né, que a expressão será escrita dessa forma, certo? A integral fechada de b, produto escalar b ds, né, seria igual a μ0 e g, como nós podemos ver aqui. E se nós aplicássemos aqui a expressão 2 dentro da 3 e fizéssemos a distributiva de μ0, poderíamos escrever a expressão desse modo. E essa foi a ideia proposta por Maxwell. Por isso que essa lei ficou conhecida como a Lei de Ampère e Maxwell, pois teve como início as ideias de Ampère e a melhoria de Maxwell. Então vocês verem aqui, né, o contraponto das ideias dos dois. Olha, onde só de se olhar já dá para se ver a semelhança entre as duas, certo? Pois partiram do mesmo princípio, só que Maxwell foi um pouco além, certo? Na qual se nós pegássemos aqui esse D, e se nós tivéssemos um problema que tivesse apenas o I0 e o ID fosse zero aqui, ó, então nós teríamos novamente a lei de Ampère. Note que Ampère ele não estava errado na sua lei. É errado nós dizermos que ele não estava correto na sua afirmação da sua lei. Mas Ampère ele apenas não tinha concluído a lei. Ela servia sim, mas para correntes contínuas. Já no caso de Maxwell, ele pegou o que Ampère tinha feito e melhorou. E note que quando eu falo que as cargas ficam retidas aqui no capacitor, é porque as cargas elas ficam armazenadas aqui. Mas há uma passagem sim, tá, de cargas aqui de uma placa para outra. Ou seja, a corrente em si, ela não vai continuar como ela vinha lá em I0, né? Parte das cargas vão ficar retidas até o capacitor ser preenchido e assim a corrente continuará logo após essa parte do capacitor, certo? Por isso que nós temos que aqui a corrente de deslocamento. E essa corrente leva em consideração o fluxo que passa por dentro dessa gaussiana, certo? Então, fica a seu critério. Poste aí nos comentários quem você acha que venceu essa batalha, Ampère ou Maxwell. Aquele que propôs a lei ou aquele que melhorou a lei e deixou ela mais generalizada. Valeu, galerinha. Se inscreva, tá? Até o próximo vídeo e escolham a próxima batalha que vocês querem ver aqui no canal.